Torne-se membro do nosso canal de investigação e True Crimes e ajude a manter a nossa missão de independência. Como membro, você terá acesso exclusivo a conteúdo que não está disponível para outros espectadores, incluindo episódios antecipados, entrevistas exclusivas e muito mais. Sua contribuição é fundamental para nos permitir explorar os mistérios mais profundos e trazer verdades ocultas à luz. Além disso, você se juntará a uma comunidade de detetives virtuais apaixonados, compartilhando teorias e descobertas. Não perca essa chance de estar mais perto dos casos que fascinam e desafiam. Clique em tornar-se membro e faça parte dessa jornada em busca da verdade. Fevereiro e março de 2024. 2 meses marcantes para o município de Toledo, no Paraná. É nesse período que vem à tona a morte de Edivan. O homem, de 51 anos, é assassinado e esquartejado entre os dias 14 e 15 de fevereiro. No começo de março, a polícia é notificada sobre o caso. Taciana Ferreira, companheira da vítima, é a acusada do crime. Na vontade de desaparecer com qualquer vestígio de Edivan, ela queima seus restos mortais em uma churrasqueira. Em seus depoimentos conflitantes, há a imagem de uma suspeita fria e sádica. Taciana está presa e em breve deve enfrentar o tribunal do júri, podendo ser condenada a mais de 40 anos de prisão. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Investigação Criminal. Eu sou Léo Soares e hoje divido aqui o nosso espaço com a perita Alessandra Moraes, que vocês já conhecem, e também a doutora Viviane Rojas, psicóloga, que participa com a gente aqui de diversos casos. Na televisão, vocês vão ver daqui a pouquinho o delegado do caso que falaremos agora, Dr. Fábio Freire. Ele foi o delegado responsável pelas investigações do caso Edivan. O Edivan, um rapaz de 51 anos que foi morto, esquartejado e pedaços do seu corpo foram colocados em uma churrasqueira. O principal suspeito desses fatos é a Taciana Ferreira da Silva, de 49 anos, que era companheira do Edivan. Esse crime aconteceu no meio de fevereiro de 2024, esse ano, em Toledo, no Paraná. A polícia ela veio saber do caso no começo de março e inclusive efetuou a prisão da Taciana no dia 9 de março, muito próximo ali à data que a polícia ficou sabendo de tudo isso. Lá no final do mês de março, a polícia resolveu trazer esse caso à tona e nós vamos trazer todas as informações para você. Mas também por esse motivo eu convidei o delegado Fábio para trazer todos os detalhes e informações atualizadas dessa investigação. Ao que tudo indica, a Taciana também pode ter cometido outros crimes contra ex-companheiros, até porque o primeiro marido dela foi assassinado em um latrocínio e o companheiro anterior ao Edivan estava desaparecido. Então nós vamos entender tudo isso, toda essa linha do tempo. Onde estão esses maridos, o que aconteceu com eles, esses ex-maridos, e o que aconteceu principalmente com o Edivan. Qual é a motivação desse crime? Por que a Taciana resolve ceifar a vida do Edivan lá em Toledo, no Paraná? Como de costume, antes de começarmos, eu vou fazer uma audiodescrição do que acontece aqui e agora. Eu sou o Léo Soares, entrevistador do canal Investigação Criminal, tenho cabelo curto preto, pele branca, barba, estou vestindo uma camisa polo branca, uma calça jeans azul e um tênis preto. Estou sentado em uma cadeira vermelha. No centro do nosso estúdio, uma mesinha com 3 canecas. As nossas convidadas, doutora Alessandra Moraes, perita criminal, tem cabelo curto preto, pele branca, está vestindo uma blusa preta, calça jeans preta e um chale vinho. Ela também está sentada em uma cadeira vermelha. Ao lado dela, a nossa psicóloga, doutora Viviane Rojas, que tem cabelo médio castanho, pele branca, está vestindo uma blusa branca com um chale rosa e verde e uma calça azul. Ela também está sentada em uma cadeira vermelha. Atrás de nós uma luminária e uma grande televisão, a qual vemos o delegado Fábio Freire, já que a nossa entrevista vai acontecer via videochamada. O delegado tem cabelo curto preto, pele branca, barba e está vestindo uma camisa da Polícia Civil. Atrás dele uma parede branca. Ele vai iniciar o programa de hoje junto com a gente. Delegado, seja muito bem-vindo ao nosso canal. É um prazer conversar contigo. Um caso de grande repercussão, em que inclusive tem algumas minúcias, alguns detalhes que nós não estamos tão acostumados a tratar em outros casos, como o fato de uma mulher matar um homem, esquartejá-lo e colocar ali os seus restos mortais na churrasqueira.
E para a gente dar o pontapé inicial aqui no nosso bate-papo, eu quero que você conte para a gente o que aconteceu com o Edivan. O que é esse caso? Boa tarde, obrigado pelo convite. Já repasso os agradecimentos em nome da Polícia Civil do Estado do Paraná para poder esclarecer esse caso. Então, inicialmente a gente tomou conhecimento dos fatos, porque os funcionários do local onde o Edivan trabalhava, eles nos procuraram para relatar que essa pessoa havia desaparecido já há algum tempo e o fato de estar estranha as alegações ali da companheira dele, porque cada vez que ela era instada a se manifestar sobre o desaparecimento do Edivan, ela contava uma nova versão. E isso culminou na família dele também, registrando boletim de ocorrência na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba, o desaparecimento também dele, porque também estavam achando bastante estranho, né? Após o dia 15 de fevereiro, eles passaram a não ter mais contato visual com a vítima. Isso chamou muito a atenção dos familiares e amigos. Diante disso, né, da ausência dele, da ausência de contato visual com ele, seja por meio de telefone ou pessoalmente, e também por causa das alegações que ela começou das histórias, das versões que ela começou a contar, os funcionários acabaram procurando a delegacia e registrando o desaparecimento. Inicialmente ela alegou que ele estava doente, né, que estava acamado, posteriormente que foi ao hospital, e entre essas histórias ela acabou cometendo o erro de dizer que ele tinha retornado ao estado da Paraíba. Foi isso que chamou a atenção, porque os familiares já muito próximos dele mantinham bastante contato, o telefone, inclusive diariamente, acharam estranho porque ele não chegou até a cidade de João Pessoa. Se ele tivesse de fato ido até a cidade, fatalmente ele tinha contatado com os familiares, até porque ele possui imóvel na cidade de João Pessoa, então, e mantinha contato com os familiares, então era óbvio que quando ele retornasse à cidade de origem, ele ia procurar os familiares. Após o registro da ocorrência, né, os investigadores já caíram em campo. Isso foi numa sexta-feira que chegou até mim, né? Os investigadores já tinham feito algumas diligências iniciais e verificado que o atestado que a companheira dele apresentou à empresa não condizia com a realidade. Diante já das provas iniciais, né, que os investigadores conseguiram levantar, a gente chamou ela para ser ouvida em declarações, né? Não estava sendo tratada inicialmente como investigada, porém ela manteve as versões contraditórias. Primeiro ela falava que ele estava doente, que ele foi hospitalizado. Quando ela era questionada, ela começava a mudar a versão, falou, não, agora eu vou falar a verdade. E aí falava que o Edivan teria se mudado, né, teria ido embora com uma pessoa, em decorrência do fim do relacionamento. Ela teria pegado algumas conversas dele no celular, uma traição, e decidiu terminar o relacionamento e diante disso ele teria ido embora. Porém, como a gente já tinha pedido as buscas, a busca e apreensão no domicílio dela, do casal, a gente pôde constatar que o veículo dele ainda estava na residência, vários pertences que tinham acabado de ser comprados, pertences novos, ainda com etiqueta, roupas, tênis, peças do automóvel. Então, isso nos levou a crer que essa versão também era mentirosa. Ela chegou a fazer um bilhete, né, dizer que uma terceira pessoa tinha entregado na casa dela acerca dessa saída do Edivan na cidade. Porém, quando ela era questionada sobre a autoria desse bilhete, ela não conseguia dizer quem era a pessoa, porque de fato ela inventou. Então, diante disso, a gente começou a tratá-la como investigada, né? Pedimos a prisão dela, prisão temporária. O Judiciário, o Ministério Público se posicionaram favoravelmente. E aí, já presa, né, diante das várias provas que a gente tinha, ela passou a confessar a autoria delitiva. Né? Ele confessou que tinha se passado pelo Edivan, que tinha usado o aparelho dele para tentar encobrir esse crime, e passou a relatar como executou o crime. No dia 14, segundo ela, o Edivan
chegou em casa por volta ali da final da tarde, como era de costume, e ela serviu a ele um remédio, um clonazepam. Segundo ela, ele pensava que se tratava de um clonazepam e outro remédio para alergia. Porém, ela botou uma dosagem a mais ali, cerca de 2 a 4 comprimidos, para realmente dopá-lo. E teve acesso ao celular dele. Diante do que ela viu no celular, né, tomada por ódio, segundo ela teria passado a executá-lo. Depois dessa dosagem, ela ofertou outra dosagem no decorrer da noite. E na manhã do dia 15, ela sai para trabalhar. Segundo ela, ele estava vivo ainda, com a respiração fraca. À tarde, ela retorna e constata o óbito dele. Só à noite, no dia 15, ela resolve se desfazer do corpo. Segundo ela, a vítima estava na cama, ela o retira de lá com a ajuda de um lençol, toma cuidado para que a cabeça dele não se choque no chão e acabe melando ali, sujando o chão, leva ele até o banheiro, começa a espostejar o corpo, cortar em várias partes e colocar dentro de sacos, levar até a parte de trás da residência, onde tem uma churrasqueira, e lá fez a queima do corpo. Já no outro dia de manhã, isso já no dia 16, isso já teria, na madrugada ela já teria encerrado as atividades criminosas, já teria dado fim ao cadáver. No dia 16, os familiares dela vai lá, acha estranho, mas não dão conta nem do Edivan, da falta do Edivan, e tampouco do que tinha acontecido aquele crime lá. E só no domingo, segundo ela foi até lá e recolheu o que ainda sobrava, segundo ela, poucas coisas, algumas cinzas ali, mas nada grande monta, e descartou no lixo. Todavia, com relação a essa versão que ela apresentou, tem algumas inconsistências, porque no dia 14, a gente conseguiu constatar que essa pessoa que teria um caso com o Edivan, uma senhora da Paraíba, que mantinha contato com ele, ligou para ele no dia 14, por volta também no final da tarde. E quem atende é a Tassiana. Já com o celular da Edivan, ela afirma que ele está internado, que vai passar por uma cirurgia e que não pode atender o telefone, portanto, e se apresenta como companheira da Edivan. Essa pessoa da Paraíba, ela informou que não tinha conhecimento de que o Edivan era casado, ela só tomou conhecimento de fato um pouco antes dessa ligação, através de alguns familiares, e confirmou quando a Tassiana atendeu o telefone. Por que isso é importante a gente ressaltar? Porque nas alegações dela, ela afirma que cometeu o crime tomada por uma raiva, ao acessar o conteúdo do celular do marido e descobrir a traição. Porém, como a gente conseguiu constatar essa ligação, a gente percebe que ela já estava planejando fazer alguma coisa com a Edivan. Essa ligação ela foi no dia 14, no dia 15 pela manhã, a Tassiana ela faz uma ligação para o SAMU. Não sei qual foi o motivo, se houve um arrependimento ali momentâneo, mas o que a gente percebe é que no plano de fundo da ligação, do áudio, a vítima já está com respiração bastante agonizante, tem uma respiração dificultosa e são sintomas ali de uma pré-parada respiratória. Então, porém, ela alegou que quando efetuou essa ligação com o SAMU no dia 15 pela manhã, ela falou que a vítima estava convulsionando em razão dos medicamentos que ela havia dado à vítima. Porém, o estado de convulsão, se a vítima realmente estivesse convulsionando, ela não estaria com aquele tipo de respiração. Isso fica obscuro, não se sabe qual foi o motivo da ligação, se ela queria algum álibi, se ela de fato houve no curso ali do crime, ela se arrependeu,
Porém, essa ligação não chegou ao final, ela não chegou a ser concretizada, ela dura por volta de 1 minuto. Quando o atendente do SAMU vai passar para o médico, ela acaba desligando a ligação e não atende o retorno da ligação, então volta a ligar para o SAMU. Bem, basicamente é isso, né? Em síntese, a gente conseguiu, ao final, com as perícias, constatar a presença de sangue humano nos locais onde ela falou que teria praticado os atos de corte no cadáver, também na churrasqueira. Foi encontrado sangue, confirmado a presença de sangue humano, no box do banheiro, no armário do banheiro, também na parte de trás da churrasqueira, na parte externa, e, por fim, em um saco plástico que ficou para trás, ela não conseguiu descartá-lo, estava no quarto, e nesses objetos e nesses locais foi confirmada a presença de sangue humano. Resta pendente, muito embora já tenha sido o inquérito relatado e havendo denúncia por parte do Ministério Público, resta pendente uma perícia que acerca dos vestígios de sangue que estavam no local do crime, para fazer a comparação de genética com um dos filhos da Edivan que se encontra na Paraíba. E tentar também alguns vestígios que a gente encontrou que pode ser da alçada dos restos mortais do corpo da vítima. O perito vai tentar fazer um triângulo, pegar o osso, o sangue e o material genético do filho da vítima para tentar fazer essa comparação e não deixar nenhuma dúvida sobre que, de fato, a vítima Edivan estava ali e teve seu corpo, seu cadáver eliminado. Perfeito. Doutor, vamos lá. Vocês têm acesso ao caso, vocês ficam sabendo do caso no dia 1 de março, é isso? Isso. Nesse mesmo dia, vocês se deslocam até a casa da Tassiana? Vocês já sabiam que era Tassiana? Vocês tinham o nome da Tassiana? Olha, pelo boletim, pelo registro da ocorrência, que os funcionários eles já fizeram uma diligência ali inicial, conta própria, e confirmaram, constataram que os atestados que ela estava apresentando eram falsos. Eles próprios foram até o hospital, entraram em contato, com a Secretaria de Saúde e verificaram que o médico que assinava aquele atestado ele não trabalhava na unidade hospitalar que constava no atestado. Então já havia indícios ali de que ela havia praticado, muito embora indícios frágeis, né? A gente inicialmente, como eu falei, tratou a Tassiana não como investigada, até confirmar até porque essas investigações prévias não foram feitas pela polícia, mas de pronto já dava para perceber sim que ela tinha alguma relação com esse sumiço. A gente ainda não tinha dimensão do que ela tinha feito, mas que ela estava envolvida de alguma forma no desaparecimento dele, sim. Perfeito. Ela era mãe? Tem filhos? Tassiana tem filhos? Sim, a Tassiana tem um filho. A gente não conseguiu apurar porque são pessoas de outras cidades, de outros estados, mas me parece que ela também tinha uma filha, mas morreu em decorrência do Covid. Mas vivo, ela tem um filho que mora aqui na cidade de Toledo. Inclusive, ela também mentiu para a família da Edivan. Ela falou que esse filho dela não morava na cidade, morava em outra cidade aqui do estado do Paraná. Porém, ela apagou essa conversa, né? Ela digitou, posteriormente apagou essa conversa no aplicativo de mensagem. Mas a gente conseguiu verificar que isso tudo que ela estava fazendo era para desviar a atenção do que ela realmente tinha feito. Esse filho dela não é filho da Edivan? Não, esse é o filho do primeiro casamento dela, no qual o marido foi morto em circunstâncias estranhas, né? A princípio um latrocínio, mas durante as investigações aqui nós recebemos duas ligações do estado de Pernambuco, duas denúncias anônimas, afirmando que ela teria orquestrado a morte desse primeiro marido, que não se tratava de fato de um latrocínio, mas que ela teria armado essa situação para ficar com a herança e a pensão da vítima. Perfeito. Daqui a pouco a gente vai entrar nessa investigação paralela, doutor. Deixa eu te fazer uma pergunta.
Onde ela coloca esse medicamento? Era um café? Era água? Era bebida alcoólica? Esse clonazepam que ela disse que colocou aí, esses medicamentos, onde ela coloca isso? Ela afirmou que a vítima ela tinha hábitos ali de tomar uma espécie de vinho caseiro, a própria vítima fabricava essa bebida. E ela teria colocado esses remédios nessa bebida alcoólica. Porém, ela afirma que não falou para ele a quantidade correta de medicamentos. Ela fala para ele que vai dar um clonazepam e um remédio para alergia. E, na verdade, dá aproximadamente 4 comprimidos de clonazepam. Ele tomava clonazepam diariamente? A gente não tem essa informação, o que a gente sabe é que ela sim tomava esses medicamentos, não a vítima. Como não há como confirmar essas informações pelo estado do crime, né, não houve vestígios para a gente realizar um exame toxicológico, a gente fica a mercê do que a gente conseguiu angariar e as versões dela. O que a gente tem certeza é que ela sim tomava, né? Inclusive havia várias receitas dentro da bolsa dela, da bolsa particular dela, e havia também vários documentos, atestados médicos em branco, no imóvel do casal, bem como vários carimbos de diferentes pessoas, e também identidades de variadas pessoas. Então, o que a gente sabe é que ela se tomava, inclusive quando da prisão dela, da primeira prisão temporária, ela estava bastante... dava para ver visivelmente que ela estava entorpecida. Possivelmente com medicamentos, porque não havia cheiro etílico, não havia odor etílico, então possivelmente ela estava entorpecida via medicamento. Essa primeira prisão temporária é a que acontece no dia 9 de março, é isso? Isso, exatamente. E aí depois da temporária vira preventiva. Isso, a gente inicialmente pediu 30 dias de temporária, como a investigação foi bastante complexa, demandando perícias, enfim, diligências, a gente pediu uma prorrogação por mais 30 dias e só ao final a gente pediu a conversão em preventiva. E já dava para ver nas oitivas, né, nas gravações, a diferença dela do primeiro interrogatório, quando dela presa, né, e os interrogatórios posteriores com ela privada dessa abertura indiscriminada a medicamentos. Porque lá no DPEM, onde ela encontra-se custodiada, é bastante rigoroso a entrada de medicamentos. Então, ela só pode recebê-los com receita médica e por um médico designado pela instituição. Então, isso barra, de alguma forma, ali o uso de medicamento de forma indiscriminada. Como ela era da área da saúde, né, ela tinha acesso a esse tipo de receita, de medicamento, e acabava fazendo o uso, ou para ela ou para terceiros, dessa forma. Certo. A primeira vez que vocês conversam com ela é no dia 1 de março, certo? Entre o dia 1 de março e o dia 9 de março, que é quando a polícia tem a ciência dos fatos, em nenhum momento vocês tiveram receio dela fugir? Sim, inclusive pelo fato dela ser de outro estado, né? Por isso que a gente procurou ser rápido nas diligências e também nos pedidos. Eu lembro, não sei se o dia primeiro foi numa sexta, deixa eu só... Até consigo checar. Foi numa sexta-feira, dia primeiro. Foi numa sexta-feira. Eu acho que no domingo eu protocolei a busca na casa dela. Ainda não tínhamos elementos para pedir a prisão, mas já no domingo eu pedi a busca na casa dela e, salvo engano, na segunda já tinha sido deferida e a gente cumpriu isso na segunda. E aí, nos dias seguintes, eu já protocolei o requerimento da prisão temporária dela justamente por isso. Receio de fuga e principalmente por ela ter perturbado a investigação, né? Ela tentava de toda forma esconder ou apresentar elementos novos alheios à investigação para tentar deturpar as investigações. Certo, nesse começo de março ela se manteve na mesma residência o tempo todo, na mesma residência que aconteceu o fato, foi a mesma residência que vocês fizeram as buscas, foi a mesma residência que vocês deram a voz de prisão. Ela acaba não voltando para a residência, isso foi um fato que também me chamou a atenção. Ela recorre ao imóvel do filho e também ela
além do emprego dela numa empresa aqui de Toledo, ela fazia serviços de cuidadora. Me parece que em alguns dias também ela ficou na casa dessa pessoa que ela cuidava e também variando aí na casa do filho dela. Ela não retorna para a residência, para o imóvel. Certo. Doutor, quando ela confessa o crime, ela fala para vocês a motivação, por que ela matou o Edivan? Sim, perfeito. Como eu falei, segundo ela, após ela ter acesso ao conteúdo do celular dele, né, depois que ela dopa ele, ela tem acesso ao celular dele e encontra algumas mensagens, alguns vídeos, fotos de uma traição. Mas por que ela dupla? Diante disso, ela passa esse registro do conteúdo para o celular dela e, segundo ela, tomada por um ódio, por uma raiva, em decorrência dessa traição, ela acaba cometendo crime. Porém, como eu falei, foi apurado durante as investigações que essa versão ela não encontra arrimo nas circunstâncias, nos fatos, nos elementos de prova que a gente conseguiu colher. Primeiro, foi apurado que ela mantinha também relacionamento extraconjugal. A gente ouviu uma testemunha, e essa testemunha ela confirmou que em outubro do ano passado, no ano 2023, ela chegou a ter um relacionamento extraconjugal com a Tassiana. Então, e questionava também se ela havia tido algum relacionamento extraconjugal aqui na cidade de Toledo, ela negou. Então, são versões que ela apresenta para tentar minimizar a atitude dela, porém não encontra respaldo em outros elementos de prova. O segundo fato que chama a atenção é justamente essa ligação dessa mulher da Paraíba para o Edivan no dia 14. A Tassiana que atende, como eu falei, e o Edivan ainda estava vivo, né? Como tem a ligação do SAMU no dia 15 pela manhã, a gente tem certeza que ele estava vivo no dia 14. Porém, a Tassiana ela já apresenta uma versão de que a vítima está acamada e vai passar por uma cirurgia. Ou seja, ela não foi tomada por uma raiva e cometeu o crime. Ela estava premeditando que ia praticar algum ato contra a vida do Edivan e já estava planejando alguma versão para justificar a ausência dele no trabalho, com os amigos, para a família. Então, embora o que pese ela alegue ter cometido o fato em razão de uma raiva diante da descoberta da traição do marido, essa versão ela cai por terra diante desses elementos que eu apresentei agora. Doutor, a gente estava até falando aqui baixinho, né, para entender por que ela dopa ele antes de ter acesso ao celular, certo? Você acha que em algum momento, se de fato foi por conta da traição que ela matou o Edivan, você acha que em algum momento ela pensou assim, preciso dopá-lo para conseguir ter acesso ao celular e aí sim afirmar aquilo que eu estou imaginando? Eu não consigo responder essa pergunta porque esses elementos que ficaram ali entre a chegada da Edivan no dia 14 e a morte dele, posteriormente, a queima do corpo, a gente não tem como precisar isso, porque estava ela e ele, e não tem mais nenhum elemento que a gente possa apresentar para tentar fechar esse quebra-cabeça, né? Como eu falei, teve uma ligação dela para o SAMU. Essa ligação para o SAMU ela pode ter diversos motivos, né? Desde de um arrependimento ali momentâneo até uma tentativa de álibi no futuro, né? Então a gente não tem como precisar isso. O que a gente consegue é, por vezes, desmentir ela, em razão de alguns fatos que a gente consegue a ligação dessa mulher da Paraíba no dia 15, a gravação do SAMU que demonstra que a vítima já estava agonizando, portanto teve uma morte, como eu posso dizer, sofreu antes de morrer, chega a ser uma qualificadora. Então, mas o que de fato levou ela a cometer esse crime e como foi, a gente fica obscuro. O que a gente pode falar, pode inferir que ela premeditou, já que ela apresentou uma mentira quando a vítima estava viva.
Outro fato que chama a atenção é a própria ligação dessa amante do Edivan no dia 14. Isso pode ter feito com que ela se apressasse para matá-lo. Ela pode ter ficado com mais raiva em decorrência dessa ligação, mas a gente não tem como saber, só quem vai poder explicar isso é a própria investigada, e se assim quiser falar. Sim. É com o seu tirocínio de polícia, porque infelizmente essa informação a gente nunca vai ter, a menos que ela fale, né? Você acha que ela usou de algum artifício para liquidar a vida do Edivan? Porque eu fico aqui pensando, doutor, que ela tinha que ter colocado 4, 5 comprimidos de clonazepam na bebida alcoólica. Um homem de 51 anos, trabalhava, tinha vitalidade, não sei se isso seria suficiente para tirar a vida dele. E como não tem corpo, não tem um cadáver para contar a história, você acha que ela pode ter esfaqueado depois que ele estava grogue, que ele estava ali tomado pelo medicamento, ou asfixiado, enfim, esganado? Sim, isso aí é possível. Na coleta de vestígios realizada pela Polícia Científica, foi verificado que havia pingos de sangue, resquícios de sangue no box do banheiro e de uma altura bem elevada. Eu cheguei a questioná-la durante o interrogatório se teria sido daquela maneira como ela tinha narrado, se ela não havia, de fato, golpeado a vítima com ela ainda viva, com a circulação sanguínea ainda em movimento. Era normal que houvesse quando ela golpeasse o corpo, o sangue fosse numa distância maior. Porém, ela não confirmou, manteve essa versão de que a vítima teria morrido após a ingestão dos medicamentos e só depois de morte ela teria feito os cortes do corpo. Mas sim é possível, as duas versões que tanto a que ela apresenta como a dela ter golpeado a vítima ainda viva, é possível diante desses vestígios que foram encontrados no banheiro. Perfeito. Ela disse que ela esquartejou ele no chão do box, é isso? Isso. A vítima estava numa cama próxima ao banheiro, ela consegue arrastá-lo para lá com um lençol, com a ajuda de um lençol, e dentro do banheiro, né, ela faz os cortes no cadáver, né? Segundo ela, a vítima já se encontrava morta. Pensando nisso que você falou, eu vi a imagem do box ali, todos nós vimos que a perícia demarcou ali os lugares. A gente está falando que seria aqui mais ou menos minha cintura, um pouco para cima, a gente está falando de 1 metro, 1,20 m de altura. Se ela cortou ele no chão, já sem vida, seria possível, né, doutora Alessandra, mesmo ela no chão, sem vida, ela cortar e espirrar o sangue? Olha, é muito mais difícil, né? Porque a gente não tem a pressão sanguínea, a gente não tem um coração bombeando o sangue. Exato. Depois que a pessoa morre. Mas se ele ainda tinha algum tipo de pulsação e ela atingiu uma artéria, pode sim ter um espargimento muito mais alto na altura que a gente viu ali na foto. Perfeito, perfeito. Doutor, agora vamos falar rapidamente dos outros casos, né? Porque nós temos, tudo muito estranho. O primeiro marido dela morreu vítima de um latrocínio. O segundo marido está desaparecido e o terceiro marido está morto por ela, né? Então, calma aí, nós temos nessa história que 3 maridos de uma única mulher estão mortos, porque esse segundo rapaz está desaparecido, que é o José Sérgio, desde 2021, não é isso? Isso. A gente tem alguma informação desse homem? Onde ele possa estar, alguma denúncia anônima que levou a polícia até ele? Se eu não me engano, não era a competência de vocês do Paraná, é de outro estado, mas a gente tem alguma informação sobre o paradeiro desse homem? Sim. A gente recebeu, como eu falei, informação, denúncia anônima com relação ao primeiro marido. Isso teria ocorrido no estado do Pernambuco, portanto a gente não tem atribuição. Com relação ao segundo marido, e aí a gente já tem mais elementos com relação a ele, eu falei com a filha dele, né, e ela afirmou que no final de 2020 ele se separa da mãe dela e já se casa no civil com a Tassiana. Isso foi em dezembro, no final do ano, dezembro de 2020. Em 2021 a família recebe, por meio de mensagem de texto, né, comunicação com ele, e desde então para até 2022,
né? Não tem mais notícia dele nem da Tassiana. Já em 2022, em setembro, a Tassiana ela entra em contato com a família por meio do Facebook, porém não com a conta dela, uma conta que era um outro nome e outra foto de outra pessoa. Porém, ela faz uma videochamada, né, e fala com a filha do José Sérgio. E a única coisa que a família pergunta é sobre o paradeiro do ente, né? Fala, não, eu quero falar com meu pai, onde está meu pai? E a Tassiana, coincidentemente, ela fala a mesma coisa, ela fez a mesma coisa que ela fez aqui. Ela disse para a família ficar tranquila, que ela estava trabalhando, mas assim que chegasse em casa, ela faria uma videochamada e a família ia falar com o seu José. Isso não acontece, né, por óbvio, e na mesma semana a família recebe um e-mail de uma pessoa, de uma senhora, a pedido do seu filho. Ela tinha dificuldade para escrever, pediu para o seu filho redigisse um e-mail relatando que o Sérgio ele estava sofrendo nas mãos estava sofrendo maus tratos na mão da Tassiana, e que a família procurasse que conseguiria encontrar ele na cidade de Itapsuma, que fossem rápidos, porque inclusive a Tassiana ela estava com 2 maridos. O e-mail ele relata que a Tassiana está com o seu Sérgio e com uma outra pessoa. Pelo que a gente pôde apurar, provavelmente o Edvan. Se o Edvan sabia desse relacionamento, como é que é essa história, a gente não vai ter como precisar agora, nesse momento. E aí a família segue sem notícias do seu Sérgio. E aí, agora no ano de 2024, a filha dele, vendo a Tassiana ganhar os jornais, as páginas dos jornais, ela resolve procurar a delegacia de Goiânia, no estado de Pernambuco, cidade de Goiânia, e fazer o registro de boletim de ocorrência pelo desaparecimento do seu pai. Até então não tinha um registro de desaparecimento formal do José Sérgio. Não. Nossa, a família entendeu que ele teria saído com a Tassiana, teria se mudado com ela, e diante disso não achou tão estranho o fato dele não se comunicar com os familiares. Achou que ele abandonou a família porque estava com uma mulher nova, e aí falaram, essa mulher deve ser isso, deve ser aquilo, ele não quer mais saber da gente. Pois é, e durante as investigações a Tassiana ela ainda alega que quem teria matado o Sérgio seria o Edvan. Ela fala que ele matou ele no estado de Pernambuco e teria levado o corpo para Paraíba. Porém, né, ela não dá maiores detalhes sobre isso, né, e me parece uma alegação tanto, além de frágil, oportunista, né, uma vez que a vítima ela não consegue se defender, já que está morta. Então é muito fácil para ela agora imputar esse crime ao seu Edvan. Mas ela chegou sim a fazer essas alegações com relação ao Edvan, porém ela não consegue sustentar com qualquer elemento de prova. Já o contrário, né, já há indícios de que possivelmente a Tassiana tem alguma coisa, alguma relação com o desaparecimento, já que em 2002 já havia denúncias contra ela. Então, é bastante, como é que eu posso dizer, suspeito essa versão dela de imputar ao falecido marido, e também todas essas circunstâncias que rodeiam o desaparecimento do segundo marido dela. Você falou que já tinha denúncia contra ela em 2022, é isso? Isso, essa denúncia anônima que eu falo é o e-mail que a família recebeu. Perfeito. E também o fato dela agir da mesma forma como ela agiu aqui em Toledo, né? Assim que a família procura manter contato visual com a vítima, ela procura inventar uma história para que aquilo não acontecesse. E foi o que aconteceu com a família do Sérgio. Tá certo. Doutor, a Tassiana responde por quais crimes hoje? Segundo o relatório, né, da Polícia Civil, ela foi indiciada na verdade ela não foi indiciada porque a denúncia foi antes.
A denúncia saiu até antes do relatório policial. Mas a gente consignou que ela teria incorrido nos crimes de homicídio triplamente qualificado, pela questão do motivo fútil, não dar a possibilidade de defesa à vítima e também por ter feito a vítima sofrer antes do falecimento. Também pelo crime de fraude processual, em razão do tumulto que ela causou durante as investigações, falsificação do documento particular, em razão dos atestados médicos, e por fim a ocultação de cadáver, totalizando aí 42 anos de pena máxima em abstrato. Perfeito. Nós já temos a denúncia feita pelo Ministério Público e aceita pela Justiça, é isso? Agora vamos esperar uma pronúncia, é isso? Exatamente. Perfeito. Querem perguntar alguma coisa para ele? Bom, boa tarde, doutor. O senhor sabe como que ela tinha acesso a uma serra elétrica em casa? Como é que ela desmembrou o corpo dele? Boa tarde, doutora. Segundo ela, os instrumentos que ela utilizou para fazer o esquartejamento foi um cutelo, né, um facão, uma faca, um martelo e uma pedra de molar. Era bem equipada, hein, doutor? Na casa tinha bastante ferramenta, corte contundente, bastante material cortante, pérfuro cortante, e uma parte de trás só com instrumentos como foice, facão. Ela tinha bastante instrumento, mas segundo ela só teria se utilizado desses. Ale, quer fazer alguma pergunta? Não, tá. Muitas informações, né? Essa história a gente estava falando antes de começar, que nos lembra muito o caso da Elise Matsunaga, que mata, esquarteja e quer se livrar do corpo, né? Mas a gente também estava se perguntando, se ele morreu dos efeitos do clonazepam, por que ela esquartejou? Encontrei morto, chegava do trabalho e falava, nossa, que absurdo, olha, está morto. Só que então, muito provavelmente, aí eu pensei, mas essa quantidade de clonazepam não mata uma pessoa. Na verdade, para se matar, clonazepam, né, é o nome comercial que as pessoas mais conhecem, Rivotril, precisa de uma dosagem grande, a não ser que ela estava dando em líquido e encheu o copo dele de bebida, virou, enfim, não sei nem se um só dá, acho que talvez sejam 2, acho que é 50 miligramas no mínimo para se matar uma pessoa. Então, provavelmente, ele não morreu. Então, por que ela esquartejaria se ele já estava morto? Deixava ali e falava, nossa, se matou. Entendeu? Alguma história assim, né? Eu estava trabalhando, cheguei e morreu, que culpa eu tenho? E talvez, assim, as investigações não apontariam tanto para ela como suspeita, né? Mas, então, se ela teve a necessidade de esquartejar, talvez ela teve que matá-lo de outra forma, e aí não tinha como falar, cheguei e estava morto, né? Daí, por isso que ela se livrou do cadáver. O que o senhor acha? Então, a gente também pensou nisso, inclusive na possibilidade dela não ter realizado o crime da forma como ela falou, queimado os restos mortais. Inclusive porque a gente pensou na cremação, que é um processo extremamente dificultoso, assim, tem uma incineração, uma queima ali do corpo, uma temperatura extremamente elevada, um ambiente controlado. E aí a gente foi perguntando a ela, né, até que a gente conseguisse entender isso. Ela reafirma que cortou em várias partes do corpo, inclusive que era muita carne, tirou as vísceras. E segundo ela, pois por ela ter já uma noção, inclusive já ter trabalhado num setor específico, não sei se ela só trabalhava com manipulação de cadáver, mas por ter conhecimento da anatomia humana, ela conseguiu com uma certa, não vou dizer certa facilidade, mas não com tanta dificuldade que uma pessoa comum teria para fazer os cortes no corpo. Com relação a isso, seria mais fácil, sim, né, já alegar ali alguma causa da morte que não fosse um corte, alguma prática desse tipo. Porém, a gente não sabe se, de fato, ele morreu em decorrência dos remédios ou se houve, né, algum golpe fatal dela posteriormente. E também, o que tudo indica, né,
se ela de fato cometeu esse crime com relação aos maridos anteriores, a questão da impunidade levou ela A a continuar cometer nessa... falhas. Isso. Esse segundo causou estranheza, né? Quando eu falei aqui, o fato da família não ter procurado as autoridades para relatar o desaparecimento do seu ente. Como isso não aconteceu em Toledo, como os funcionários, bem como a família da Edivan, procuraram rapidamente a polícia, não tão rapidamente, mas de forma que a gente conseguiu elucidar o crime, até pelo lapso temporal que ela teve, ela poderia ter trabalhado mais, né, de forma a não deixar tantos vestígios, né? E aí o que é que levou depois ela a não desaparecer com tudo isso, né? Aí a gente não vai ser sempre uma incógnita. Eu não vou conseguir responder isso, né? Porque ela teve vários dias para se livrar de várias provas, mas não o fez. Inclusive ela não voltou para morar na residência, né? O carro do Edivan estava lá, alguns pertences do Edivan estavam lá que ela poderia facilmente ter queimado. Então tudo isso fica, como é que funciona a mente do assassino? Eu não vou conseguir responder, né? De fato seria mais fácil ela alegar que ele morreu de uma forma súbita. Provavelmente ela teria mais facilidade em encobrir o crime, mas eu acredito que pelo modus operandi dela anterior, dela ter feito e não ter sido responsabilizada, eu acho que isso gerou uma certa confiança nela, de que essas histórias que ela contasse, ela ia conseguir ludibriar e ninguém ia esmiuçar esses fatos. Acho que foi isso. É o que eu consigo compreender. Acho que a gente tá todo mundo aqui na mesma página. Maquinando aqui, né? Então ela falou, bom, já me livrei de 2 outros assassinatos, possivelmente. Esse aqui também não vai dar terceiro eu vou nada. tirar de letra e não pensou muito nos detalhes, e aí foi se atrapalhando sem, né? Delegado Fábio, meu querido, muito obrigado pela sua participação. Falei para você que você ia ficar 20 minutos com a gente, tá quase 50 já. Me perdoa, mas obrigado pelas considerações, você trouxe aí todos os detalhes que a gente precisava. Parabéns pela celeridade da polícia em trazer uma resposta desde quando vocês souberam dos fatos. Te desejo um ótimo trabalho, se cuidem e se protejam. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Em nome da Polícia Civil, eu agradeço mais uma vez e fico à disposição. A Polícia Civil está aqui para servir, para esclarecer os fatos da sociedade e sempre que precisar, pode entrar em contato com a gente que a gente está à disposição. Valeu, doutor. Fica com Deus. Grande abraço. Forte abraço. Bom, gente, que caso, hein? Que caso, hein? Será que nós temos aí uma autora de 3 crimes? Serial killer. Mas vai ser de homens, mulher fatal. Olha. Dá um bom filme, né? Não é? Já pensou? Nossa, que loucura. Mu, coloca pra gente aqui o mapa, pra gente mostrar onde fica a região de Toledo, lá no Paraná, por favor. Só pra gente visualizar tudo isso. Temos aqui o mapa do Brasil, né? A gente destacou ali Paraná e Curitiba, a capital, e viajamos até Toledo, né? Quando a gente traça ali de Toledo até Curitiba, a gente está falando de mais ou menos 540 quilômetros. É longe. Toledo é um lugar pequeno, a gente está falando de pouco mais de 150 mil habitantes. Até no mapa a gente consegue perceber, né, a dimensão urbana, e foi aí onde tudo aconteceu, o local do crime. Só como curiosidade, Toledo foi se desenvolvendo na comercialização e até no desenvolvimento de grãos, e hoje é considerada a capital paranaense do agronegócio. Olha só para a gente entender um pouquinho da história dessa região, né? Mas e aí? Vou perguntar para vocês agora. Ale, temos uma moça que coloca o corpo do marido na churrasqueira, muito possivelmente depois de morto, né? Que não dá para colocar, não dá para esquartejar Sim. E colocar ele vivo lá. Certo. Quanto tempo normalmente demora para que todos os tecidos, membranas, eles de fato eles queimem e não sobre mais nada? Porque a gente está lidando com um caso desse, não temos Sim. corpo, temos alguns pedaços de osso que a gente sabe que demora para a perícia trazer ali o resultado do DNA e nem sabemos se de fato esse osso pertence ao Edivan. Sim. Essa é a nossa realidade hoje. Quanto tempo demora? É possível numa churrasqueira a lenha, quando o corpo humano entra em contato com esse fogo, ele de fato derrete, ele desaparece, ele pulveriza? O que acontece? Isso demora muito, viu, Léo?
Se a gente for pensar numa cremação oficial, num ritual de cremação, né, protegido por lei, permitido, a gente vai pensar que um corpo ele vai precisar de 2 a 5 horas numa temperatura acima de 1000 graus. Os fornos de cremação, eles têm uma média ali entre 850 e 1200 graus e pode levar até 5 horas. Uma churrasqueira é uma temperatura muito inferior a isso. Tanto é que ela mata ele por volta do dia 14 de fevereiro e ela só vai tirar esses restos mortais no dia 18. Você acha que ficou queimando esse tempo todo? Eu acho que sim. E ela alimentando com mais restos mortais, porque pelas fotos não caberia um corpo inteiro. Ainda que ele fosse colocado aos pedaços, é um volume muito grande, né? Ela precisaria de mais combustível, ela precisaria de tempo para queimar toda a pele, ossos, cartilagem. E o cheiro. Né? O cheiro também chamaria atenção, porque é um cheiro muito característico. Né, de um corpo queimando. Não seria um cheiro ali. de carne queimada? Carne convencional? Sim, Assim? mas uma carne queimada, né? Não uma carne sendo cozinhada. E antes de queimar a carne tem a pele, tem o pelo. Pelo queimado, o cheiro de pelo queimado é muito Ô, característico. Mu, Pelo, frisa essa imagem aqui, cabelos. Mu, que daqui a pouco eu vou conversar com as doutoras Né? aqui sobre essa imagem. Deixa na tela Então, também. ela teve bastante tempo. Isso mostra que ela estava muito confortável. Ela teve muito tempo para empostejar esse corpo, para cortar esse corpo em pedacinhos e ir colocando na churrasqueira. Ela não fez isso de uma forma desesperada. Isso me leva a pensar que ela está, sim, envolvida na morte de outros maridos e talvez de outras pessoas. E aí, vou te fazer uma pergunta quando você olha essa imagem. Ale, você é especialista em perita, tantos anos na área. Ela diz, né, de acordo com o delegado, que ela colocou o corpo no chão e esquartejou o corpo no chão, ali em cima de um lençol, enfim. A gente conseguiria ter gotejamento de sangue, né? Como se chama? A expansão do sangue? Até ali em cima, a gente está dizendo... Se a gente pegar um box assim, aquela última bolinha circulada pela perícia, a gente está falando que 1,70 m ali? 1,60 m, 1,70 m, por aí. Né? Porque a gente vê ali a cordinha do vaso sanitário, está mais ou menos, pelo ângulo da foto, deve estar mais ou menos 1,70 m, 1,60 m. Para o sangue chegar nessa altura, a partir do chão, ele precisa de energia. Temos 2 hipóteses, né? Uma, que seja o sangue do instrumento de corte, né? Teria usado muita força. Faz sentido. Mas a gente tem muitas gotas de sangue, né? Elas formam, parece que meio que um arco. Então, isso pode sim ter sido causado pela pressão sanguínea. Ou seja, ele foi esquartejado em vida. Pode ter acontecido. Pode ter sido. Ou ele estava meio grogue. Ou ela levou ele pro banheiro, ele meio assim, e aí ela esfaqueou ele de pé e por isso que fez essas... Pode ter acontecido. Aqui a gente pode ter, né? Aqui a gente pode ter facada, a gente pode ter esganadura, a gente pode ter asfixia. Lembra do Dexter? mecânica. O Dexter, ele fazia os padrões de sangue na parede e tal, tinha toda uma técnica, né? Ele fazia representações e tal, eu adorava aquilo, ia dar um bom capítulo do Dexter esse episódio. Hoje, para fazer esse tipo de experimentação, claro que a gente não usa pessoas, nem animais, mas sabe aquelas espumas de floricultura? Sim. Aquilo ali é útil para fazer esse tipo de coisa. Embebe com um fluido semelhante, com a mesma viscosidade, e aí testam-se os golpes. E aí a perícia consegue levantar esses resquícios de sangue mesmo 15, 20 dias depois? Porque a gente está dizendo que a polícia entrou na casa lá pelo dia 3, como o delegado diz, 3, 4 de março. Ela limpou, né? Então, isso porque ela limpou. Então, esse é o meu questionamento. Se ela limpou no dia... Vamos supor que ela limpou no dia 14 ou 15, tá? A polícia entra na casa lá no dia 3 ou 4 de março. 14 e 15 de fevereiro, 3 e 4 de março, eu em 15, 18 dias. Ainda é possível você levantar esses vestígios? Sim. O que acontece, né? Como ela limpou, essas demarcações possivelmente foram visualizadas com algum reagente para sangue oculto, né? Blustar, luminol, hexagon. Então, o perito marcou ali essas regiões. Para que é muito importante a gente demarcar? Para a gente saber onde é que a gente vai coletar e passar o suave. Então, é como se fosse um cotonete grande, estéril, né, que se dilui no reagente específico e se passa muitas vezes para pegar a mínima quantidade de DNA. Quando a gente tem essa mínima quantidade, o laboratório de DNA, ele amplifica por PCR. Então, a máquina lê aquele DNA e vai fazendo cópias, até que seja possível ler de uma forma
Contundente a relação de filiação ou exclusão entre aquela amostra e o DNA de referência, que como não temos o DNA dele, pode ser dos ascendentes, dos descendentes ou colaterais, né? Pais, filhos ou irmãos. Por isso está esperando a resposta. Sim, existem cálculos estatísticos de semelhança para a gente saber com certeza de onde veio aquilo. Olha um atestado médico passando na tela aí, que ela utilizava, né? Ó, a gente está falando de um atestado médico do dia 20 de fevereiro. Um atestado falso que ela mandava para a empresa onde ele trabalhava para criar o álibi. Sim, sim. Então, a gente percebe que isso foi premeditado, né? Não foi motivado porque descobriu a traição. Isso foi premeditado. E eu acredito sim na hipótese dele estar num estado de extremo torpor ou até um estado comatoso, né? Porque o clonazepam em altas dosagens, ele vai fazer isso. Ele é um inibidor do sistema nervoso central. Então, a pessoa pode entrar num estado ali semelhante ao coma, um estado de extremo torpor, ela pode ter arrastado e terminado de matá-lo. É uma possibilidade. Vivi, você acha que existe um prazer mórbido nessa história? Com certeza. Fazer picadinho de alguém é muito simbólico, né? Colocar o cara na churrasqueira é muito simbólico. Sim, tem um prazer. E possivelmente é o terceiro que ela mata. Então, claro que ela tem um prazer nisso, né? Que nem os serial killers que a gente ouve falar. Tem um prazer nisso. Ela descobre que essa forma de liberar a raiva que ela tem desses homens. Então, ela não é uma mulher fiel, tem vários casos, né? Vários maridos e afasta o marido da família inteira a ponto de acharem que, bom, meu pai me abandonou, então ela consegue, provavelmente é uma mulher muito manipuladora, né? Porque, olha, ela consegue afastar o pai do seu filho, da sua mãe, ela tem esse poder sobre ele. Então, e além de ter casos extraconjugais, então era uma mulher infiel. Por que ela vai olhar, por que ela vai primeiro dopá-lo para daí olhar o celular? Não sei. Estranho, né? Tá estranha essa história. Vamos supor, vou te fazer uma pergunta que eu acho que ninguém nunca te fez. Vamos supor que a Tassiana sentasse no seu consultório e falasse para você assim: doutora Viviane, olha, eu matei o meu marido, esquartejei o corpo, coloquei na churrasqueira por conta de traição, ciúmes. Como que você avaliaria essa mulher? O que você falaria para Que ela? não foi por isso. Tassiana, nós temos que descobrir a verdadeira causa. Porque, sendo você também infiel, você não poderia ter tanta raiva dele assim a ponto de querer queimá-lo na churrasqueira. Acho que a gente tem que descobrir melhor a causa dessa sua vontade de matá-lo. Você queria realmente matá-lo porque ele te traiu ou você queria matá-lo, ponto? Você acha que ela tinha um desejo, pergunta para vocês duas, de nunca ser descoberta? Que foi assim, foi um deslize. A gente está dizendo de uma testemunha, de colegas de trabalho que foram procurar a polícia. A gente já tinha uma família que suspeitava de alguma coisa, mas que não estava tão em cima. Não, o trabalho foi tão mal feito dela que pode-se pensar que ela fez uma autossabotagem. Que ela não estava tão empenhada assim em disfarçar o crime. Ela estava meio tipo, Talvez vou por fazer de qualquer confiança. jeito. Muito autoconfiança em si mesma, porque das outras vezes eu consegui, então agora também certamente eu vou conseguir. Mas também, será que porque quando a gente faz uma coisa muito mal feita, no fundo a gente não se importa muito com o resultado. Porque se eu me importo muito com o resultado, eu vou me dedicar muito àquilo. Agora, se pra mim tanto faz o final, eu faço meu corpo mole no negócio. E parece que ela fez o corpo mole, né? Ela foi muito atrapalhada. Então, uma mulher que já matou 2 outras pessoas antes, teria que ter um mínimo... Né? Possivelmente. Teria que ter um mínimo de organização ali. Não, peraí, eu vou ficar dando atestado, mas quanto tempo eu vou poder ficar dando atestado até virem... Quanto tempo eu vou poder ficar me passando por ele em mensagem de texto até virem? Se bem que a outra família também não vem, então talvez essa também fosse recuar. Não sei. Mas assim, foi tudo muito mal planejado. Então, será que no fundo não tinha uma vontade de ser pega? Pode ser que ela tenha... Uma autopunição, talvez ela se sinta culpada dos... Uma ideia, tá? Talvez não. Mas uma teoria pode ser que, nossa, me sinto tão culpada do que eu fiz com os outros. E agora com esse, que eu vou fazer de qualquer jeito? Se me pegarem, peguei. Eu mereço. Pode ser. Ale, a gente tem uma outra perícia aqui importante, que é a quebra do sigilo telefônico. Né? Até esqueci de perguntar isso para o delegado, mas a polícia conseguiu descobrir que a Tassiana fez algumas pesquisas na internet. Sim.
A gente já viu casos parecidos, né? Pesquisou na internet. Como matar uma pessoa utilizando X medicamentos ou tais medicamentos. E aqui nós temos mais uma... Essa perícia da quebra do sigilo, mesmo num caso como esse que não tem corpo, não tem, é interessante, certo? Sim, sem dúvida. É mais uma circunstância, né? E isso me faz pensar, além do prazer, né, de já estar aí prevendo o prazer na morte do outro, na objetificação do outro, talvez essa adrenalina, né? Essa adrenalina de planejar a morte, de matar, de esquartejar, de não ser presa, todo esse prazer e a não preocupação com o outro. Não ter essa noção de que o outro é uma pessoa, né? Não me serve mais, eu vou descartar. Né? Isso me lembra muito alguns serial killers, né? Que não conseguem ver ao outro humano como humano, o veem como um objeto. Né? Se é um objeto, eu posso fazer o que eu quiser. E outra questão também que me chamou a atenção foi a questão do e-mail, né? Que alguém escreveu para a família dele dizendo que o homem estaria sofrendo vários tipos de abusos na mão dela. Então, me parece que, se isso for verdade, a gente está falando de uma pessoa extremamente sádica. Sim. Né? Uma pessoa com um sadismo... mas talvez tenha um quê de psicopatia aí, né? Não podemos Sim. diagnosticar daqui, mas o sadismo é algo que me salta aos olhos. Sim. Esse homem que está desaparecido, o José Sérgio, que é do relacionamento anterior ao Edivan, ele tem um filho com a Tassiana. Não está desaparecido, ele está morto, né? Tudo nos leva a crer que sim, né? Imagina. Porque não ia sem notícia nenhuma até hoje, ninguém tem notícia Sim, dele. e agora com o estudo vindo, ele se apresentaria e falaria, não, gente, eu tô aqui, tá tudo Exato. E talvez o modus operandi tenha sido diferente. No primeiro latrocínio, se realmente foi um homicídio, não sabemos se ela estava na cena ou se ela contratou alguém. Perfeito. No segundo, o que será que ela fez para que essa pessoa desaparecesse? Mas usou de alguns artifícios parecidos com esse caso agora, de falar com a família, de fazer... Sim. Que é aquela questão da maturidade criminal. Exatamente. Né? Que o criminoso ele vai ajustando as suas técnicas e, nesse caso, ela mostra extrema confiança. Né? Ela subjugou tanto o marido que ela matou, quanto os outros funcionários da empresa. Estou mandando um documento, todo mundo tem que acreditar. Mas por quanto tempo? Como é que ela não parou para pensar que você não não pode parou, fazer não pensou. Então... Da outra vez deve ter dado certo. Não é outra coisa. Temos que levar em consideração também a dificuldade de se picar um corpo. Sim, levou muitas horas. Quanto tempo demora para picar um corpo assim, em pedaços o quê? Desse tamanho para caber numa churrasqueira? Muitas horas. Você vê nessa imagem, Alê, é possível extrair DNA de algum desses ossos aqui para conseguir bater com o Edivan? Olha, normalmente se pega da cabeça do fêmur, né? Tem um fragmento ósseo aí que me parece um trocânter aí, o que restou de um trocânter. E mesmo em casos de micro-ondas, né, que as pessoas são incineradas dentro de veículos ou em pneus, muitas vezes é ali que a biologia ou a antropologia forense consegue coletar. Explicando pra gente que, assim, a churrasqueira, o fogo, o calor da churrasqueira, ele não queima o osso, não... Ele não pulveriza, o osso. não. Mesmo em, assim, os ossos menores, mais frágeis, eles podem se fragmentar em pedaços muito pequenininhos. Os dentes é mais difícil, né? Mas dentes, que ossos longos. Na crematório, o que eles fazem com depois, passa ali, né, pelo processo de cremação, entre 2 e 5 horas, em alta temperatura. Depois esse corpo é resfriado, esses restos são resfriados e passa por um processo de moagem para ficar naquela consistência de cinzas. De pó, né? Sim, consistência de pó, senão ficam fragmentos ósseos. Né? Os ossos muito duros e os dentes, eles tendem a permanecer mesmo depois da queima. Então foi isso que o doutor falou, né? Ela teve tempo de voltar, limpar toda a churrasqueira, tirar tudo e deixar lá. Não, e vocês imaginam, né? Um corpo inteiro. Vocês imaginam quantos sacos ela jogou fora com... Vários. E aquele cheiro constante de carne queimada. E os vizinhos falam, nossa, essa daí tá fazendo churrasco há uma semana, hein? Essa daí tá... Né? Víscera, cabelo, pele, né? É um cheiro diferente de uma carne em cocção. A gente pode considerar também que alguma parte do corpo ela não colocou na churrasqueira e jogou foi fora. Direto no lixo. Foi direto pro lixo. A gente não tem necessariamente que o corpo inteiro foi parar na churrasqueira. Ó, se a gente levar em consideração o tamanho de uma churrasqueira normal, né, aquelas que nós estamos acostumados a ver, churrasqueira de prédio, de casa,
A gente tem uma churrasqueira desse tamanho, assim, mais ou menos, uma entrada? Sim, uma sim, pequena, acho que sim. Mano, assim... Né? Isso aqui é um pedaço da churrasqueira, daquela churrasqueira? Não sei te dizer se exatamente Parece esse que bloco ou se é algum apoio próximo à churrasqueira, enfim, mas... Né? Olhando assim para o fundo da imagem, parece que é a borda de onde se apoia uma grelha, né? Né? Então, Tá ampliada, aquelas bem bastante rústicas, ampliada, né? Exato. Aquela que é no cimento chão, mesmo, no no concreto cimento. mesmo. Cadê o Mas- resto do crânio? Exato, Né? você não São tem nada ossos disso. que ficariam ali ainda Talvez ainda se descubra por aí, né? Espalhado na cidade. Exato. Não, e outra, eu acho que a polícia... Esse é um caso bastante complexo, né? Quando não tem corpo, ao mesmo tempo você não tem nenhum familiar É só a palavra podendo... dela, né? Você só tem Só a informação palavra baseada dela. no que ela te Ao conta. mesmo tempo, se algum familiar tiver o interesse de fazer um velório, não tem corpo, não tem como fazer um velório, você não tem um ponto final de fato. E ainda você tem a suspeita de um crime, que já está denunciado, enfim, vai responder com certeza no tribunal do júri, mas você tem a suspeita desse crime, ainda podendo ter cometido outros crimes. Ela Né? pode ter enterrado parte desses ossos, desse Exatamente. corpo também. Né? A gente vê que é uma cidade pequena, que tem uma área rural bastante pronunciada ali, que se destaca a área rural. Nada impede que ela tenha enterrado em algum lugar também. Sabe o que é interessante desse caso? Ela já manipulava ele, traía, o tratava como objeto, porque geralmente os abusadoras, não conseguem ver o outro como uma pessoa. Então, literalmente, né? Nesse caso, mas não consegue ver o outro como uma pessoa que merece respeito e amor e reciprocidade. Então trai, porque dane-se, entendeu? Tanto faz como o outro se sente. Então, esse caso é claramente de uma mulher que já era violenta com ele, certamente já ofendia, a gente sabe que traía e chegou nesse ponto. Agora, o meu alerta é o seguinte: muitos homens sofrem com violência pelas mulheres em casa, que não chega às vezes no ponto de matá-lo, ok. Mas é uma violência verbal, uma violência emocional, gaslighting, que a gente fala tanto, empurrões, ofensas. E o homem, às vezes, não fala, e talvez até por isso que a gente não tem estatística mostrando que olha quanta mulher abusiva tem. Porque o homem tem vergonha. A sociedade vai ver aquele homem que, putz, cara frouxo, ele apanha da mulher. Fere o ego, né? Fere o ego. Porque a sociedade é machista, então a gente não permite que o homem possa vir e falar, putz, a minha mulher, e a minha mulher que me bate? E a minha mulher que me empurra? Concordo contigo. Aí eu não quero revidar, porque eu não sou desse tipo de pessoa. Porque se revida ainda, ele vai sair como agressor. Exatamente. Né? Então, esse é um caso que chegou no homicídio, mas existem muitos outros casos que acabam não sendo divulgados porque não chegam nesse ponto e o homem tem vergonha de falar. Concordo Sem contar contigo. a violência patrimonial, né? A gente vê muitos homens sofrerem violência psicológica com o objetivo de que se obtenha lucro. Ah, sim. Né? A violência financeira é muito pronunciada no A caso gente de não tem o violências de primeiro, homem. a gente não tem o primeiro marido dela, de acordo com a polícia, sendo morto e com uma possível participação dela por conta de herança. Sim, sim. Né? Sim. Mu, coloca pra gente a linha do tempo, por favor. Vamos lá, só pra gente traçar aqui um Deixa uma fechamento. cara boa, né? Eu gostei da cara do Edivan. Você viu? Achei uma cara, gente boa. Então nós temos aqui entre o dia 14 e 15 de fevereiro de 2024, a Tassiana Ferreira da Silva, de 49 anos, mata, esquarteja e queima os restos mortais do marido, Edivan da Silva Almeida, de 51 anos. Aí já no dia 18, Tassiana retira os restos do corpo que sobraram na churrasqueira e coloca em um saco de lixo. Muito possivelmente ela já tinha retirado no dia 16, no dia 17, já vinha isso, né? Mas não tirou tudo, né? Porque ainda sobrou, Exatamente. No dia 1 de março de 2024, a polícia toma conhecimento do caso graças à denúncia aí dos colaboradores e colegas de trabalho do Edivan. No dia 9 de março de 2024, a Tassiana é presa. E aí, agora está enfrentando a justiça. No dia 22 de março de 2024, o caso é divulgado pela Polícia Civil. Muito possivelmente teremos no tribunal do júri. E esse é um caso que também possivelmente teremos atualizações. Ou seja, pode ser que a Tassiana, num futuro próximo, venha a responder por outros crimes, pelos crimes anteriores, caso esses crimes sejam descobertos. Ale, Vivi, muito obrigado pela participação de vocês. É sempre um prazer dividir esse espaço com duas grandes mulheres. Eu espero revê-las em breve. Obrigada. Obrigada. Gente, hoje aqui com a doutora Alessandra, com a doutora Viviane e também com a participação do delegado do caso, o Fábio Freire, nós trouxemos aí todas as informações do caso Edivan. Esse homem de 51 anos que foi morto em Toledo, no Paraná, entre o dia 14 e 15 de fevereiro de 2024.
A mulher que o matou é a Taciana Ferreira da Silva, de 49 anos, confessou o crime, está presa, vai enfrentar a justiça. Em breve aí devemos ter um tribunal do júri e também ficaremos aqui ansiosos para descobrir se ela vai responder por esses outros crimes anteriores, né? Que é do seu primeiro marido, que foi morto aí pelas informações iniciais de latrocínio, e também pelo desaparecimento do José Sérgio, o marido anterior ao Edivan, que até hoje não temos notícia nenhuma, mas que de acordo com a polícia há evidências, né? Há pequenas informações que podem colocá-la também nesse cenário de desaparecimento, que aí, se for descoberto que foi ela, vai ser tratado como um homicídio. E nós traremos todas essas atualizações para vocês. Muito obrigado pela participação de todos. As nossas redes sociais ficam à disposição, assim como o nosso e-mail ic@medialand.com.br. Na tela, o Instagram das nossas convidadas, doutora Alessandra, doutora Viviane, o que vocês precisarem, elas também estão à disposição. O que vocês precisarem da gente? Temos a nossa central de denúncias através do Telegram 970822386 ou pelo e-mail op.denuncia@gmail.com. E essa denúncia é muito importante. Hoje nós falamos aqui de um caso, de uma denúncia que levou a polícia até uma criminosa. Então, se você tem um vizinho que sofre qualquer tipo de violência, se você conhece uma mulher que sofre violência doméstica e está com medo de fazer denúncia, manda pra gente que a gente encaminha garantindo o anonimato para a polícia. Para ficar por dentro de tudo que rola no mundo investigativo, no mundo policial, temos o nosso IC News, nosso portal de notícias, através do newsic.com.br. Gente, muito obrigado pela sua participação. O que vocês precisarem de nós estamos à disposição e temos encontro marcado na semana que vem. Um beijo e até lá. Fiquem com Deus e se protejam. Tchau, tchau.